Como é que vocês se conheceram? Foi numa reunião do jornal Amor Mais, que é um jornal aqui da Terra, que o Frederico foi um dos fundadores, e depois acabaram por, a outra pessoa que estava no início do jornal acabou por me convidar para participar, e então foi numa reunião. Eu já o conhecia de vista, daqui da Terra, mas nunca tinha falado assim propriamente para ele. Vocês são de onde? Vocês são de onde? Qual é a terra? Amor. É uma terra pequena? Já se conheciam? Ou, Sim. 5.000 habitantes. Ok. Dentro da freguesia de É Amor freguesia, existem sim. várias terrinhas, não é? Somos terras diferentes, mas dentro da mesma freguesia. Vá. Então, mas já se tinham visto, já se conheciam, mas não tinha havido um clique ainda. Sim, eu já o tinha reconhecido, né, também pela situação. Sabia que ele era primo de um amigo meu, mas pronto, só isso. Eu é que não o conhecia. Diz que nunca me tinha visto. E morávamos a 1 quilómetro de distância. Então a Karina já tinha reparado, mas a Frederica ainda não. Ok, e depois então dessa reunião simpatizaram um com o outro? Como é que foi? Sim. Ele convidou-me para ir vender jornais à missa, nesse dia, à saída da missa. E portanto depois começámos, ele com o pretexto de me pedir ou artigos ou qualquer coisa do género, começou assim a meter conversa comigo, e depois acabámos por começar a ir para um cafezito e começar a sair. E naqueles primeiros tempos, o que é que se lembram de achar um do outro? Simpáticos, engraçados? Quais foram assim, as características que vos ficaram? Eu achei simpático. Sim, foi essa a ideia. E aliás, eu quando saí a primeira vez com ele, depois na altura até vivia com os meus pais, né? E tinha mentido à minha mãe com quem é que ia sair. Mas depois pensei, nem vale a pena, ela vai descobrir quem é que é, portanto ela descobre sempre tudo, mais vale dizer. E depois disse, olha, como eu devo sair mais vezes com ele, eu ontem não fui sair com a Inês, fui sair mesmo com o Frederico, aquele rapaz do casal novo, pronto, foi. Portanto, já houve logo aquela assim, empatia e um cliquezinho. Isso foi quando? Há quanto tempo é que vocês já se conhecem? Foi em 2016, Yeah. em janeiro de 2016. Ok. E tem tempo passado, qual é hoje a característica que mais gostam um no outro? Não, a pontualidade. É isso que mais gostas em mim? Porque eu sou muito esquecido das horas e então dá para E dele? equilibrar. Sim, ele é completamente... Se me perguntasse qual é que era a que eu mais detestava, eu dizia que eram os atrasos. Porque... Essa era a pergunta a seguir. Mas a que eu mais detesto também é a mesma que mais gosto, porque é a pontualidade, levada ao extremo. Pronto. E a Karina, qual é a que mais gosta? A alegria dele. Okay. E a leveza com que ele leva a vida, vá. Que ao mesmo tempo também me irrita, claro. Algumas coisas apetece-me abaná-lo, tipo, reage com alguma agressividade ou qualquer coisa, que há pequenas coisas que é necessário e ele leva sempre tudo uma boa, para mim sempre está tranquilo. Sempre tudo bem. Para mim está sempre tudo bem. E vocês, quando é que decidem começar a criar e a partilhar o blog, Uma Vida Sem Barreiras? Quando é que isso começa? Nós já tínhamos tido uma ideia já há um tempo antes, portanto isto já foi em fevereiro de 2020. Há muitas pessoas que nos vão abordando sobre várias questões e ficam perplexas como é que nós conseguimos ultrapassar certas coisas. E como é que fazemos uma vida normal, pá. E então foi nesse sentido que pensámos em partilhar isso. Não é para mostrar tudo, sim, tudo, mas vamos mostrando algumas coisas. Aliás, nós estamos muito ausentes, a verdade é essa, gostávamos de ter tempo para mais, mas a verdade é que não é um projeto a tempo inteiro, não é? Como algumas pessoas conseguem ter, é assim, de vez em quando vamos partilhando algumas coisas. E na altura já tínhamos tido essa ideia, mas só quando fomos viver os dois sozinhos é que decidimos, ok, agora vamos então criar isso. E foi numa noite de insónias que depois lá criámos. E o significado por trás do nome é que, apesar das barreiras, vale a pena continuar a viver. Sim, não há barreiras na nossa vida, ou melhor, só há se as pessoas quiserem enfrentá-las como tal, porque senão
é apenas... Ou se desistirem perante Que é o que acontece muitas vezes nas pessoas, na situação do Frederico, por exemplo, acabam por não levar uma vida normal porque acham que não conseguem. Vocês como é que escolhem o que é que partilham? Vocês têm um bocadinho de tudo lá naquele blog, é mesmo assim? No blog, entretanto o blog não temos tido tempo e já não é atualizado há muito, muito tempo. Então temos partilhado só no Instagram. Agora ultimamente tem sido sobre o casamento, sobre a casa, né? Também temos algumas coisas para partilhar do lua de mel que já estão preparadas há algum tempo, mas nem tem havido tempo, ou quando se lembramos, e já são 11 da noite, já nem vale a pena agora, depois amanhã, e pronto, e portanto é sempre isto. O pedido de casamento em Roma, quero saber isso. O pedido. Não, eu não queria fazer assim algo banal. Pronto. Então estive a pensar em várias ideias, não me surgia nada. Depois, entretanto, nós de vez em quando fazemos uma viagem, normalmente fazíamos uma por ano, e ela sugeriu Roma. E eu fui ver. Aliás, foi na altura da passagem de ano. Sim, sim, sim. E encontrei preços para Roma, olha, vamos a Roma. E eu pensei, bom, porque eu também não queria dar nas vistas, não é? Então, já que ela estava a sugerir, pensei, deixa-me ver o que é que há na cidade lá, que me possa ajudar, e encontrei até se calhar o cenário ideal. Nessa altura, depois quando lá chegaste ficaste um bocadinho... Sim, eu achava que ia ser durante o dia, mas depois eu cheguei lá e aquilo é muito turístico, então não havia nem um espacinho, estava tudo ao molho, pronto, eram milhares de pessoas, e eu fiquei chateado, fiquei nervoso até com ela, porque as coisas não me estavam a correr bem, porque fiquei desiludido, e então fui-me embora de lá, pensei que já não ia acontecer. Nisto andava sempre com o anel no bolso e não me deixava dar abraços, porque afinal tinha lá o anel. Eu fui de Lisboa com o anel sempre no bolso, aeroporto, avião, sempre tipo uma bomba relógio. Pronto. E depois acabei por insistir em voltarmos lá à noite. Sim. Já não estavam lá muitas pessoas, e acabei por fazer o pedido. Mas Karina, estava à espera da... Não, eu estava sempre a dizer, nunca vais ter coragem de pedir em casamento. E afinal ela já tinha o anel comprado desde junho desse ano. E ele pediu em janeiro do ano a seguir. Portanto, andava a ser massacrado, eu só estava a tentar encontrar uma ideia, porque não era em casa, não ia ser um local de trabalho, não queria nada disso. Então eu já lhe dizia, quer dizer, vamos ter entretanto a casa pronta e nem um pedido de casamento, daqui a nada tenho que ir a fazer-te o pedido, ok? Mas depois tiveram que adiar esse momento, não é? Depois entra aqui uma... Nós acabámos por não marcar logo, porque nós queríamos... Primeiro queríamos que a casa tivesse concluído, que era para uma coisa bater mais ou menos com a outra. E depois era também assim, isso acabou por ser o segundo motivo, a situação do vírus, do Covid. Nós pensávamos que podia ser uma coisa passageira, depois não foi, não é? E depois quando esquecemos essa parte do vírus, e quando começámos a ver se calhar uma data próxima para o finalizar da casa, decidimos marcar. E marcámos, e felizmente até coincidiu com o fim das máscaras. Sim, foi na semana antes. Portanto, o fim da obrigatoriedade de máscaras. E foi mesmo na cereja no topo do bolo. Como é que foi viver esse momento tão ansiado, não é? Depois de tanto tempo à espera. Sim, é um dia que passa a correr. Toda a gente me dizia isto, e nós podemos comprová-lo, porque nem se apercebemos de uma data de coisas que aconteceram, ou pequenos pormenores, nem me lembro, aqueles pormenores que nós às vezes estávamos tão a programar, e depois afinal isso nem reparei nisso. Mas nos dias que antecederam a cerimónia estávamos mesmo muito nervosos, mas depois o dia acabou por ser espetacular, foi um dia fantástico, porque até teve bom tempo, uns dias antes tinha estado a chover torrencialmente, eu lembro-me que andava a ver o tempo todos os dias, parecia um doidinho, e foi mesmo um dia em cheio, foi mesmo brutal. Isto foram duas aventuras ao mesmo tempo, planear um casamento e ao mesmo tempo a parte da casa. Foi muito estressante, mesmo muito estressante. Se calhar não deve ser para qualquer um, não sei.
É de E louco. a casa, quais foram assim peripécias, quando eu sei que há sempre tudo que envolve. É falhas de prazos, não vai hoje, não vai nem amanhã, nem para a semana e os preços estão a subir por causa da situação do vírus. Felizmente conseguimos acabar antes da guerra, porque senão era uma loucura. Acabada nunca não está, Sim, mas... há sempre coisas para compor aqui, mas se calhar se fosse hoje, tínhamos que repensar isto tudo, ou então não fazíamos. Sim. Mas tem ficado como vocês imaginaram o processo? Sim, claro, mas ainda falta muita coisa, né? Como vê, ainda não assim, temos cortinados. Nós gostamos como ela está, no geral. Há ainda muita coisa a fazer. Sim. Mas isso com o tempo. Quando é que se mudaram para a casa? Mudámos no fim de semana da Páscoa. Sim. Ok. 15 dias antes do casamento. Ok, então ainda não tem muito tempo, realmente. Não. O nosso foco era quando desse para vir para aqui viver, vínhamos. E foi isso que aconteceu. E essa nova experiência de vivência em conjunto, como é que tem sido? Lá está, nós já vivíamos desde fevereiro de 2020, que foi na altura estávamos a viver numa parte da casa dos pais dele, que estávamos à parte e não estávamos, era assim um mix. Agora é que estamos completamente sozinhos, aquela ideia de não ter que dar justificações a ninguém, não é? É totalmente diferente. Vocês foram então, começaram a morar sozinhos há pouco tempo antes de entrar a Covid, basicamente. Sim, foi mesmo um mês antes, portanto isto foi... Foi na altura que depois se arranjou a cadela. Pois foi, depois entretanto arranjámos a cadela. A cadela veio porque foste para o teletrabalho. Eu estava em teletrabalho, em casa, num sítio fechado, não tinha propriamente um espaço exterior e então senti a necessidade de estar durante o dia... Está aqui a dormir ao lado. Durante o dia com alguém, porque ele chegava só às 5h30 à casa, antes disso nunca estava. Pronto. E então foi nesse sentido que arranjámos a Penny. Se a Daniela estivesse aqui era um problema. Era só barulho. Ladra toda a gente. Que ela tem uma personalidade muito forte. Assim está sossegadinha, só ouve a minha voz, está tudo bem. E como é que foi ter essa companhia? Foi uma experiência muito boa. No início foi muito complicado, né? E depois ela é teimosa, muito teimosa, mas é uma doçura ao mesmo tempo. Vocês já tinham tido animais antes ou ela foi a primeira? Nossos mesmo foi o primeiro, mas em casa dos meus pais eles já tinham, e por isso eu já sempre fui habituada desde a infância a ter cães e assim. Mas este foi o primeiro nosso, e por enquanto ainda a única. Por enquanto, isso significa por enquanto. Já pensámos em arranjar-lhe uma companhia. Ok. Mas já começaram a atuar sobre isso ou para já é só um plano? Não, ainda não. Primeiro temos que compor aqui as coisas, minimamente. Porque há sempre mais gastos, né? Quer queiramos ou quer não, há sempre a tratarmos, queremos tratar bem e por isso todos os cuidados que advêm, né? Porque a Penny, isso foi uma coisa que ainda não falámos por acaso na nossa página, mas a Penny foi diagnosticada com leishmaniose em dezembro e então acabámos por ter muitos gastos com ela desde então. Isso é uma doença crónica, ela basicamente deve ter sido, aqui na zona de Leiria não existe, mas ela veio de... Onde é que ela veio? De Abrantes. Abrantes, dessa zona mais ou menos daí, e dizem que nessa zona há leishmaniose. E ela basicamente foi picada em pequena por um bichinho, um mosquito, que tinha esse vírus. E esse vírus ela ficou muito anémica, depois juntamente com a febre da carraça que entretanto apanhou também, pronto, foi assim, só acabou de tomar antibiótico quando nós viemos de lua de mel, portanto ela teve 5 meses a tomar antibiótico, teve completamente com o pelo todo, parecia uma cadela abandonada. Parecia um cão vadio. Mas pronto, mas entretanto também queremos abordar isso, mas como ela só agora, a semana passada, é que tivemos notícias que ela tinha ficado mesmo bem, queríamos primeiro que tudo ficasse bem e depois então abordávamos esse assunto.
Ela realmente também passou aí uma luta. Sim, mas pronto, lá está, os gastos foram muitos e o que nós pensamos é a ter um animal, depois éramos incapazes de ver sofrer sem o tratar. Vai ter que tomar sempre. E por isso, lá está, primeiro temos aqui outras coisas na casa e depois tratamos. Ok. Portanto, vocês vão partilhando todos estes aspectos na vossa página. Antes no blog, agora já percebi que o blog está mais paradinho, agora na página. E qual é o feedback das pessoas? Porque acredito que muitas fiquem surpreendidas com, por exemplo, as viagens que vocês fazem, festivais de verão, vocês são muito ativos, não é? Qual é o feedback que vocês têm? Sim, até agora tem sido positivo. O primeiro é que nunca paramos, pronto. Como é que fazemos para estar em todo lado? Não é bem assim. Aliás, a música que nós escolhemos para a entrada da Ana Quinta no casamento foi O Mundo, Os Loucos, de Matias Damasio. Portanto, porque é verdade, toda a gente diz que nós somos loucos, que não paramos. Agora lá está, temos andado mais calmos, porque temos contenção de despesas. Agora se calhar vai abrandar um pouco, pronto, em termos das viagens. Mas é algo que vai continuar a estar na vossa vida, não é? É algo que vocês gostam muito de fazer, viajar e gostamos sim, muito, nós gostamos. Por exemplo, este verão queríamos muito fazer alguma viagem, só que eu só tenho férias em agosto e em agosto os preços são sempre muito caros, não é? Portanto, é esquecer, basicamente. Também já fomos, já tivemos uma viagem. Depois vamos vendo, né? Conforme a carteira possibilitar, basicamente. Falando aqui um bocadinho da filosofia de uma vida sem barreiras, que acredito que também vocês tenham criado isto como forma de inspiração para outras pessoas, não é? Deixarem de ter barreiras na vida delas. E aqui se calhar um bocadinho para o Frederico, como é que se tem este mindset, não é? Como é que se foca ali no lado positivo e está aberto às possibilidades que a vida tem? Qual foi assim o processo para chegar a esse espírito? Isso é mesmo um espírito na vida, porque o acidente foi muito Sim, o meu acidente foi em bebê. Aliás, eu sempre me conheci assim na cadeira. Foi como se tivesse nascido. Então, desde que me lembro, eu sempre tentei fazer as coisas minimamente como as pessoas que me rodeavam. Tu dizias que ias tirar a carta e sim, toda a gente eu dizia estabeleci sempre vários objetivos. Primeiro foi andar na escola, aliás, nem foram bem objetivos que eu tracei, foi se os outros iam, eu também vou. E depois acabavam por ajudar. Eu, se calhar, em criança nem notava muito essas dificuldades. Nunca tive a sorte de nunca ficar de parte. Pronto, e tive sempre amigos à minha volta. Mas tinhas pessoas que diziam que tu não ias conseguir, não é? Sim, mas... Não acreditavam que fosse capaz de tirar a carta, não acreditavam Sim, mas isso até me deu mais vontade de fazer outras coisas. E a carta foi uma delas. Eu lembro-me de ter tirado a carta e está aqui, pronto. Ou que ias ter namorada, também já me disseste isso, não é? Mas não é tipo um prémio, mas até agora, por acaso, é uma coisa que me orgulho, tudo aquilo que fui estabelecendo consegui. Não foram feitos por uma pessoa dita normal, não são feitos assim, não ganhei a lotaria, não sou primeiro-ministro, nem nada dessas coisas, nem o melhor jogador do mundo em futebol, mas pronto, são coisas básicas que os outros conseguem atingir e eu também consegui. Karina, e como é que foi conhecer este espírito tão positivo? A Karina também é assim? Ou ficou mais com o Frederico? Como é que foi essa? Não, eu sempre levei a vida também assim, facilmente, mas aliás, eu só tinha medo era qual era a reação dos meus pais, né? Tirando isso, para mim, aceitei naturalmente. Ou qual é que seria a reação dos meus amigos, não é? Se o iriam acolher bem, se não. Tanto quando eu mostrei a primeira vez a uma amiga que tinha ido sair com ele, mostrei-lhe o Facebook dele, e ela, ele é todo giro, e eu, mas não viste nada. E ela, não, o que é que tem? O que é que tem? Ela passou as fotos, o que é que tem? E eu, dá para ver. Nem reparei. Então o que é que isso tem?
Pronto, ou seja, também sempre foi uma atitude muito positiva e acolheram-nos também sempre muito bem. E isso facilitou, porque era a única coisa que eu tinha receio. Depois, obviamente, nas viagens que nós fizemos, na primeira, acabou por ser assim uma espécie de, não digo choque, não sei, mas talvez um bocadinho, não é? Porque eu não estava habituada a preparar as coisas de determinada forma, ou seja, eu não sei, nem me lembrou que haviam estações que podiam não ser acessíveis. Nós entramos numa estação de metro que era acessível e saímos no Louvre, pá, é o Louvre, né? Nem se lembramos, mas o Louvre não era acessível, para por exemplo. certas situações tenho que dar mais voltas para conseguir chegar lá. Pronto, basicamente é isso. Ou seja, nesse momento eu deparei-me com, ok, isto não pode ser totalmente normal, não é? Mas nós conseguimos que isto pareça normal. Então exige uma certa preparação antes, ou seja, nas outras viagens seguintes, acabámos por mandava e-mails para as empresas de transportes, quando não havia essa informação nos sites. Portanto, tentei sempre ter isso organizado, não é? Obviamente que há sempre coisas que não nos saem. Não pode ser um hotel, não pode ser um hotel qualquer. A começar pelo avião tem que avisar que eu vou, não posso aparecer lá tipo paraquedas e mesmo assim eles não se organizam e dá sempre barraca. Eu chego à porta do avião, pensam sempre que eu ando e estão fartos de saber que eu não ando. Mas pronto, são pequenos exemplos que tem que se preparar bem as coisas, não pode ser só aparecer. Exige um maior planeamento e uma logística, não é? Sim, mesmo, lá está, só mesmo quando comecei a namorar com ele é que comecei a pensar nessas coisas que não pensava, que era, ok, vamos jantar fora. E lembrei-me daquele restaurante, mas tem degraus. Pois, se calhar não dá. Ok, agora é do género, tem 2 ou 3 degraus, está bem. Dá na mesma. Eu já faço quase em piloto automático, mas quando eu pego no carro, eu penso sempre muito bem para onde é que vou. Pronto, onde é que vou deixar o carro, como é que vou sair, se dá para sair, se o estacionamento é perto, mas isso já faço em segundos. Pronto. Mas pronto, essa parte dos degraus, por exemplo, dos sítios onde vamos, no início, se tivesse 2 ou 3 degraus, eu ficava assim um bocadinho, porque não sabia também, ainda estávamos a conhecer, não é? Não sabia propriamente qual é que seria a abertura, não é? Agora ele já confia em mim, porque também já tivemos algumas situações. Se for só um degrau, eu próprio também deixo. Sim, se for um degrau, também deixo. Mas já tivemos situações piores, como no metro de Saldanha, tem uma escadaria enorme e uma vez nós viemos, o avião atrasou de Madrid. Era acessível, é acessível. Era acessível, eu sabia, estudei em Lisboa, eu sabia, ok, como perdemos o autocarro, que vai direto para o sítio onde temos o carro, vamos de metro, e ao irmos de metro vamos até o Saldanha, que é acessível, está tudo bem. E lá apanhamos o autocarro noturno para onde temos o carro. Estava tudo mesmo bem planeado, mas pronto. E chegámos lá e ao pé das maquinazinhas de metro, o senhor que estava lá a tomar conta da estação disse, podem sair, mas o elevador para a superfície está variado. E era o último metro, era 1h e ele foi-se embora e não me ajudou, já tinham saído todas as pessoas, portanto eu só tinha uma solução, que era tirá-lo de lá. E a estação continuava a dizer que era acessível, não devia continuar acessível se o elevador estava variado. Pronto, então essa foi uma das situações. Colocaram lá um papel com fita cola e as coisas têm que se resolver assim, pronto, porque as pessoas pensam. Mas felizmente isso não acontece sempre, não é? Acontece em Portugal. E também já aconteceu em Londres, também umas situações caricatas. Mas depois, graças a isso, depois levamos os 2 ou 3 degraus com naturalidade, e não é por aí que isso nos vai impedir de irmos ali jantar. Obviamente que há pessoas que ficam muito revoltadas. Eu não digo que não devemos ficar revoltados, porque... Sim, eu tenho a certeza que se o meu acidente fosse agora com esta idade, eu iria passar um período de revolta, porque eu ia conhecer a minha vida de uma maneira e ela ia mudar do dia para a noite. Isso é certíssimo. Sim, mas mesmo, imagina... Eu costumo dizer, e as pessoas às vezes ficam chocadas, que eu digo que tive sorte.
eu voltava a preferir, eu preferia ficar novamente naquela idade. Porque não conheci-me de outra maneira e as coisas... Eu já não tive que adaptar nada. A vida é que foi-me apresentando as coisas assim, dessa maneira. Senão eu ia ficar bastante revoltado, porque isso é uma experiência muito, muito negativa. Já que estamos a falar em questões de acessibilidade, que também é um tema importante, e vocês que já viajaram para tantos sítios diferentes, notam que há cidades que são mais preocupadas com essa questão do que, por exemplo, o nosso país, não é? Sim, claro. Assim, por exemplo, agora no Dubai nós nem se preocupamos com isso. Uma pessoa acha que nós estamos piores em tudo, não é? E que os outros são muito melhores. Também não é bem assim. Pronto. Nós ficámos desiludidos até com Bruxelas. Sim, mas aí era a nível dos passeios, que eram muito... Pronto, mas eu fiquei bastante desiludido porque, ainda por cima, é o coração do Centro Europeu, do Parlamento, e os passeios mesmo perto do Parlamento Europeu, nem esses eram acessíveis, tinham uma altura gigantesca. Mesmo Portugal não é o melhor, está longe disso, mas também não é o pior. Pronto. Mas, por exemplo, no Dubai era o que eu estava a dizer, nós nem se preocupámos se eram acessíveis ou não, porque lá é tudo acessível, qualquer monumento, tudo é acessível. Sim. E Londres também. Londres também, mas lá está, tivemos uma situação com um motorista que o autocarro era acessível, portanto estamos a falar de um expresso para nos levar para o aeroporto e nós tínhamos apanhado esse expresso para o centro da cidade, depois estávamos a fazer o percurso inverso. E o motorista, quando chega lá, pergunta se ele anda, é capaz de subir os degraus. Eu digo não, mas que sabíamos que tinha elevador. Eu tinha enviado um e-mail para a empresa, que responderam-me claramente que sim. Tínhamos vindo no expresso no sentido oposto. Eles tinham um protocolo para aplicar, que era não abrir o elevador no centro da cidade, porque ele podia não voltar para cima, não recolher, e depois já não ia chegar a tempo ao aeroporto. Ou seja, só podia abrir na primeira ou na última paragem. E aquela não era nem a primeira nem a última paragem. Portanto, ele tinha um protocolo muito rígido que os londrinos, eles levam muito a sério todas aquelas regras, como nós sabemos, portanto, que é a mesma tradição deles, para o bem e neste caso foi para o mal. Porque eu perguntei-lhe se ele me podia ajudar então a levá-lo para cima. Era só agarrar nos braços, eu agarrava nas pernas, sei lá, qualquer coisa. E ele disse que não, que depois não se responsabilizava por qualquer coisa que acontecesse. Eu olhei para ele, vai, só uma solução. É subir. É mandar para cima de mim e vamos lá. Eu não vou perder o avião. E depois as pessoas que estavam dentro do autocarro voltaram-se. Porque entretanto eu tropecei nas escadas porque caímos. Ele acabou por cair assim. E foi nessa altura que as pessoas vieram todas ajudar e revoltaram-se com o motorista e pronto. Mas foi a única situação em Londres, porque lá também é tudo acessível. E assim, no dia a dia em Portugal, há situações que estão sempre a acontecer no sentido da acessibilidade? Isso é toda hora. Sim, vamos enumerar assim as mais frequentes que, se pudesse resolver neste momento, era imperativo resolver. Então, temos postes no meio dos passeios. Sim, vou no passeio e aparece um poste. Então vamos para o meio da estrada. Ou volto para trás ou mando um salto para o meio da estrada. Sim, se eu estiver com ele, ainda consigo ajudar minimamente a descer o passeio, né? Ou ia subir logo a seguir. Mas ele sozinho não. Gosto bastante dos lugares de mobilidade reduzida ocupados por pessoas que não devem. Isso então... Esse é se calhar o que mais me irrita e o que apanha toda hora. Sim, esse é o que nos revolta. Eu já tenho um mapa da cidade de Leiria na cabeça, eu sei quantos lugares existem e sei que há aqueles que não vale a pena ir. Há uma fiscalização muito deficiente, não vale a pena. As pessoas não têm noção. É 5 minutos, já venho, mas se esquecem se está a chover, molho-me todo. Ou então venho-me embora e não consigo ir às finanças ou à segurança social, desisto mesmo. Pronto. Sim. Houve uma vez no trabalho que me disseram, então olha, mete o carro aqui mais perto e depois levou uma multa. Porque estava a chover imenso e... Há polícias que facilitam, olha, deixa aqui, vem outro colega, não sabe da história, claro, multa-me. Eu estou mal estacionado, porque alguém também está mal estacionado. Isso é o que mais me irrita, mas isso nunca vai ser resolvido. É uma consciência das pessoas. Ou falta de...
E obviamente que a parte de estabelecimentos públicos que não são acessíveis ainda é muito grande cá em Portugal. Nem estou a falar da parte de restauração, estou a falar mesmo ir às finanças, ir à segurança social. Há muitos sítios que ainda não são acessíveis. E acho que esses sítios qualquer pessoa devia poder ir a esses estabelecimentos, não é? Por cima tenho que pagar contas para ir às finanças. Futuro, vamos falar de futuro. Já falaram aí na casa, que se vai compondo aos bocadinhos. O que é que gostavam mais que reservasse o futuro? Assim, planos médio e longo prazo que vocês tenham? Obviamente, construir família, não é? A longo prazo. Arranjar uma companhia para a pena, né? E, obviamente, fazermos as nossas viagens, continuarmos a... Penso que é isto que nós temos falado. Depois a ver no que é que vai. E depois é a vermos. E assim, e a nível profissional, falem um bocadinho. Eu trabalho no setor dos moldes de injeção para plástico. Eu sou professora, tenho contratos sempre anuais, até 31 de agosto, e neste momento sempre no privado, porque no público ou são horários muito reduzidos, ou podiam ser completos, mas seriam para muito longe, e eu disse que não o fazia. Eu sempre lhe disse isso, que preferia fazer outra coisa qualquer. Gosto muito de ensinar, mas eu prefiro fazer outra coisa qualquer do que estar longe da minha família. E por isso, vamos ver, é um ano de cada vez. A nível de trabalho é mesmo um ano de cada vez. Mas, portanto, o sonho seria um contrato efetivo na área. Sim, obviamente. Para ter alguma estabilidade financeira, não é? Porque isto sabemos até 31 de agosto e depois logo se vê. E ele é que está efetivo, por isso ainda é alguma estabilidade, mas da minha parte é sempre, quando olham, né, 31 de agosto. Obrigada aos dois. Nada. Gostei muito desta conversa, ficar a conhecer um bocadinho melhor a vossa história e acho que os nossos leitores também vão gostar.